recebi um convite, fui honrar esse convite. Eu quero dizer uma coisa para você que me serviu de experiência, porque todos aqui são cristãos, todos aqui já têm Jesus, amém? Todos são, então eu vou falar para cristão, né, nessa noite. Então, antes, quando eu comecei a caminhada com Jesus, a gente está naquele primeiro amor, a gente está querendo aprender tudo, absorver tudo, a gente quer meditar na palavra, a gente quer ouvir a palavra, a gente quer louvar, a gente quer buscar. Essa tem que ser a nossa vida constante. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos que viver assim, em constante oração, em constante busca da presença do Senhor, né? Vir à casa do Senhor. Só que às vezes chega um momento na nossa vida que a gente entende, eu, no meu caso particularmente, acabei descobrindo que eu estava sendo mais religiosa do que uma pessoa que conhecia verdadeiramente a Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu recebia convites e às vezes eu não ia, não participava. Mas a gente entende que a gente tem família, tem parentes, e a gente recebe convites e às vezes a gente se isola das pessoas, e o Senhor me fez entender que nem sempre a gente tem que se isolar. A diferença é, porque você vai estar no meio que não te pertence, mas você não é mais do meio. Você não faz mais parte. Você não tem mais a obrigação de fazer o que as pessoas estavam fazendo. Então não é preciso você se afastar, até porque ali no meio pode ter pessoas que precisem de ouvir algo da parte do Senhor e Deus vai te usar em meio àquela situação. Então assim, e de tudo o Senhor nos traz uma lição nessa vida. E eu tive essa experiência no convite que eu recebi essa semana, comuniquei à minha bispa que eu ia precisar me ausentar, senti muita falta do culto domingo. Chegamos aqui às 9h30 da noite, não deu mais tempo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estou falando, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 11. Porque foi algo que eu vivi essa semana e, meditando na palavra, o Senhor me fez lembrar, né, da situação. E eu, naquele lugar, visualizando tudo aquilo, olhando para tudo, ouvindo tudo que se era dito ali na frente. E aí eu acabei descobrindo o quanto eu vivia cega, espiritualmente falando, quando eu não conhecia o Senhor. E eu comecei a ver aquela situação, todas aquelas pessoas, ouvindo o que aquela pessoa estava falando. E eu comecei a dizer, Senhor, poxa, como eu era cega. Até porque quem abre os nossos olhos é o Senhor, através do Espírito Santo e a palavra. A palavra nos faz abrir os olhos. Então, se eu não abro a palavra para ler, para meditar, eu nunca vou despertar. Eu nunca vou saber se aquela pessoa que está ali na frente está falando a verdade, está pregando a verdade. Porque eu não pego a palavra para estudar. Eu era assim antes, lá atrás, bem atrás. Há mais de quase 18 anos atrás, eu era assim. Por não ter o hábito da leitura da palavra, tudo que se era falado ali, a gente acredita. E ali naquele lugar eu vi tantas pessoas cegas, irmãos, que eu confesso a vocês que eu entristeci o meu coração, porque muitas das vezes quem está ali na frente falando tudo aquilo, mas aí você quer dizer que tudo que ela falou, 100% nada era verdade? Não, tinha coisas que eram verdade. Mas eu posso lhe dizer que quase 90% é heresia, é religiosidade.
não condiz com a palavra. Boa parte do que foi dito ali não estava na palavra. Não é a palavra. Eu fiquei tão triste, eu saí dali assim tão... Mas por quê? Porque um dia eu estive ali. Mas hoje o Senhor, que abriu os nossos olhos, que nos trouxe para a verdadeira luz do Senhor, quer nos usar para salvar, para libertar, para conduzir essas pessoas que estão na cegueira espiritual, para que elas venham entender a palavra do Senhor. Então é por isso que o Senhor me fez entender que eu não posso me afastar. Então eu fui até ali honrar esse convite. Mas eu fiquei, confesso a vocês, assim, triste por ver tantas pessoas ali cegas por não abrir a palavra do Senhor. Então tudo que se é dito lá na frente, as pessoas absorvem de uma maneira tão, sabe, Eliane? E guardam aquilo no coração e seguem cegamente, piamente ali. E para eles é prego batido e ponta virada. Não adianta você dizer. Então é só a palavra. É o Espírito Santo que abre o entendimento das pessoas a partir do momento que elas pegam a palavra. Meu pai foi liberto. Meu pai foi salvo depois que ele começou a ler a palavra. Ele ia, via tudo que estava acontecendo e voltava para casa. Um belo dia, ele abriu a Bíblia. E aí ele começou a enxergar que tudo que era dito ali, ele chegava em casa e conferia na palavra. Poxa, mas não, está errado. Estão fazendo aquilo ali, mas a Bíblia condena. Aí aos poucos ele começou e o Senhor foi trabalhando, mas foi através da palavra. E eu meditando em 2 Coríntios 11, eu vi a preocupação de Paulo, apóstolo Paulo, pastor Paulo. A preocupação que ele tinha com a igreja, com os coríntios, sabe? A preocupação que ele tinha de ensinar aquele povo, para que eles não fossem enganados por ninguém. Por isso que eu estou falando isso no início para vocês, dessa experiência que eu tive. Porque se a gente não lê a palavra, não tiver pessoa genuína, um pastor genuíno, sabe, que pregue a palavra, que tenha comprometimento, aí o povo perece. Por isso que a nossa bispa sempre dá o exemplo do povo de Bereia, meu esposo também fala, o evangelista fala, porque eu estou falando aqui para vocês, mas vocês têm que conferir na palavra, viu? Para ver se o que eu estou falando tem aqui. E não adianta eu estar falando, a bispa falar, a pastora Clay, todo mundo falar aqui, vocês não conferirem, tem a palavra para testificar. Então, a preocupação do apóstolo com a igreja do Senhor. A partir do verso 1 vai dizer, aleluia. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera pura devoção a Cristo. Olha o zelo que Paulo tinha com aquele povo. Olha a preocupação. Paulo está dizendo, olha, assim como foi lá no início, a serpente veio e enganou Eva, vocês correm risco de serem enganados também no tempo de hoje. Então, assim como eu consagrei vocês. O que é que a nossa bispa faz? O que é que nós, pastoras, evangelistas, fazemos? Temos o cuidado, o zelo. Quando se é pregada a palavra da verdade,
é para que os nossos olhos sejam abertos, as escamas caiam e que a serpente não nos engane. Porque os falsos profetas estão aí. Os falsos estão aí para pregar a mentira. Então a preocupação dele era muito grande. Porque era o cuidado, como a nossa bispa diz, ela vai prestar conta com o Senhor de todo o rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos. Ela está preparando aqui a noiva para receber o noivo. Ela está preocupada com a noiva do Senhor aqui. Ela está preocupada em pregar a palavra da verdade, assim como os pastores que têm comprometimento com a palavra, porque você é noiva. E o noivo está chegando. E ele vai vir buscar a noiva pura, sem mácula. Por isso que nos é ensinado a verdade. Quantas heresias tem por aí? Quantas mentiras tem por aí? Quantos enganos tem por aí? Mas eu tenho certeza que se você estiver meditando na palavra, o Espírito Santo vai testificar para você o que é e o que não é. Oh, Jesus amado. O que é e o que não é. O Espírito Santo vai testificar. Porque ela tem trazido doutrina. Porque através da palavra nós vamos cada dia mais nos firmando na verdade. E quando isso acontece, irmãos, ninguém nos engana mais. Quando a serpente vier sorrateiramente para tentar nos iludir, através do conhecimento que você está buscando na palavra, o Espírito Santo vai testificar no seu coração. E no verso 4 vai dizer: porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não é o Espírito que creio, recebestes, ou ainda um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Então, se estiveres ensinando um Jesus, pregando um Jesus que ainda está na cruz, isso não é o Evangelho, não. O nosso Jesus, ele foi pregado na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra do nosso Deus fiel. Ele não está naquela cruz, não. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. E ele está esperando só a ordem do Pai para descer e buscar a noiva. Por isso, a preocupação dos pastores que têm comprometimento com a palavra, de cuidar da noiva do Senhor. Verso 5. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Paulo estava dizendo para aqueles que muitas das vezes são eloquentes, sabe sempre colocar os R's e os S's. Eu não sei, viu? Eu não sei. Mas ele estava dizendo, olha, eu posso não ser tão eloquente, não saber de oratória, mas eu vou lhe dizer, não me falta conhecimento. Ele tinha comunhão. Ele tinha comunhão com o Jesus que salvou Paulo. Transformou de Saulo para Paulo, um mero religioso lá atrás, perseguidor do Evangelho, perseguidor, matava, mandava matar. Hoje salvo. Hoje pastor, cuidando, sabe, de ovelhas, zelando pela noiva do Senhor. Aleluia. O 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar?
Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Em outras palavras, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu estou apenas pregando o Evangelho de Deus para você. Em que é que eu estou errando? Paulo dizendo, eu não me sinto inferior a nenhum desses que acham que é alguma coisa. Embora eu não seja nada, eu tenho conhecimento do Senhor. E eu tenho zelado por vocês. Será que eu estou errando porque estou pregando a palavra da verdade? Quantas das vezes os pastores estão pregando a verdade, o evangelho genuíno, e às vezes as pessoas não gostam? Porque a palavra da verdade, ela confronta a gente. Ela confronta o nosso eu. Ela confronta o nosso pecado. A nossa vida. Vem para nos dar direção. E dói. Tudo que é para curar, dói. Mas aí é porque o Senhor nos ama. Ele não diz isso na palavra? Ele corrige só quem lhe ama. Então, se muitas das vezes você não está sendo corrigido pelo Senhor, cuidado. Porque Ele corrige quem Ele ama. O 8. Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando eu estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Acaia poderá privar-me dessa glória. Paulo, pregando o evangelho nas igrejas, para não ser peso, não cobrava nada, não pedia nada a ninguém. Sabe, hoje em dia tem tantos pregadores por aí, minha bispa, a senhora sabe, que para ir ministrar a palavra do Senhor em algum lugar, gente, é muito dinheiro, é muita exigência. Às vezes só vai se for num lugar bom, num hotel bom. É escolhendo. Eu fiz parte, há algum tempo atrás, de uma igreja, a qual eu vi uma missionária sendo enviada para o campo. Depois que ela começou a ser usada por Deus, trabalhou naquele lugar, sabe? Começou a trazer pessoas, uma mulher comprometida com a obra. E aí quando ela disse, está pronto, traga os pastores para pastorear a igreja, porque já começou o fundamento, já foi colocado, a igreja já tem pessoas. Aí o pastor pergunta, tem shopping aí nessa cidade? Minha esposa não quer ir não, só se tiver shopping. Que evangelho é esse? Depois que a pobrezinha da missionária foi lá, meu Deus do céu, que ela contava o testemunho, que às vezes não tinha ninguém estar aqui, sabe? Não tinha nem sabonete para tomar um banho, irmãos. Aí ela vai, sabe, ali no pesado, lutando, trazendo as pessoas, pregando o evangelho, rebanhando almas. Aí a pessoa já vai pegar praticamente pronto, pergunta se tem shopping. Não foi não. Não foi. Ela ficou lá, assumindo a obra até conseguir um pastor que fosse para lá sem shopping. Aí muitas das vezes essas pessoas são tão ovacionadas. Muitas das vezes a pessoa prega sem pedir nada. Um evangelho genuíno, não pede nada, vai muitas das vezes, como eu já vi a nossa bispa aí, pela fé, tirando do bolso. E às vezes até recebe uma oferta e às vezes não. Volta para casa, né, minha bispa? E às vezes quem está tirando da ovelha, isso, ó, irmãos, é preciso conhecer, sabe? Nós nos conhecemos aqui, nós estamos caminhando juntos. Glória a Deus. Então nós temos que confiar
Agora, muitas das vezes, quem chega de fora, quem vem muito com seus R's e S's, muita encenação, muitas das vezes a gente dá mais valor a essas pessoas de fora do que os de casa. Que está pagando o preço, que está orando pelas ovelhas, que está cuidando, que está zelando, que está dizendo, Senhor, vá lá, visite. Quanto preço é pago numa igreja genuína pela vida das ovelhas? É difícil. Mas vamos continuar. 10. 11. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. Paulo não precisava provar nada. Deus sabia quem era Paulo. Deus sabia do comprometimento de Paulo. Deus sabia o quanto Paulo amava aquele povo. O quanto Paulo se esforçava pelaquele povo. 12. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Paulo está dizendo, olha, se Satanás se disfarça de anjo de luz, por que ele não ia usar um desses aí? Usa para enganar o povo. E sabe quando é que nós não vamos ser enganados? Palavra. Presença do Senhor. Espírito Santo dentro de você, convencendo você todos os dias. É assim que nós não vamos ser mais enganados. E eu me vi naquela situação, vendo tudo aquilo ali. E todas aquelas heresias sendo ditas ali na frente. E eu vendo as pessoas tão cegas. E dizendo para o Senhor, como eu fui cega um dia, Senhor. Abre os olhos desse povo. Traz o evangelho genuíno para esse povo. Que está tão acomodado, sentado ali. Abre os olhos como o Senhor fez comigo. Porque é triste, irmãos, a gente vê o fim se aproximando, Jesus voltando e muita gente ainda precisando abrir os olhos. Muita gente ainda precisando sair da cegueira espiritual. 16. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim, ao menos terei algo de que me orgulhar. A bispa falou hoje aqui em loucura. Eu sou louca por Jesus. Não importa se as pessoas dizem que somos loucas. Sabe? Não importa. Eu já vi um pouco do testemunho da missionária Rose aqui. E ela falava que na cidade o povo chamava ela de louca. Ela era louca por Jesus, sim. Nós somos loucos por Jesus, sim. Nós amamos. Para o mundo, o que nós fazemos é loucura. Mudança de vida, de repente assim, para quem nos conhecia antes, para quem nos conhece hoje, é loucura. Você está louco agora, não importa, estou louca mesmo, mas eu estou louca por Jesus, pelo Evangelho. Assim Paulo dizia, não importa se você quiser me considerar louco, sou louco mesmo. 17. Ao declarar esse orgulho, não o estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos.
Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Então, o que eu falei ainda agora, portanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza. Quantas pessoas estão acolhendo essas pessoas sendo escravizadas? Tem pessoas que tiram assim, sabe, os bens das pessoas. Eu tenho testemunho de pessoas que eu conheço que venderam até os móveis de casa, porque se não fosse lá doar aquela quantia, não recebia o Espírito Santo. Irmãos, que heresia! Como meu marido dizia, você soa tanto para comprar aquilo para casa, e vem uma pessoa, um herege, dizer para você, venda, porque se você vender, depositar aqui, aí você vai receber o Espírito Santo. A partir do momento que você levanta a mão e você recebe Jesus como seu Salvador, você confessa a Ele, o Espírito Santo já vai começar a fazer morada dentro de você. Mas porque as pessoas muitas das vezes dão tanta credibilidade e seguem essas pessoas, sabe, à risca mesmo. Meu Deus, é complicado. 21. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, não são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Tudo isso aqui Paulo está relatando que sofreu. Muitas das vezes a gente não sofre nem metade do que aquele homem sofreu, e também talvez nem aguentasse tanto, e às vezes a gente já começa a reclamar, já começa a murmurar. E tanta coisa que aquele homem sofreu, inclusive entre os falsos irmãos. Existe, pastora? Falsos irmãos existem. Irmãos, olha, eu aprendi uma coisa. Como é que eu conheço a árvore? Como é? Pelos frutos. Qual é o fruto que a árvore que está do seu lado está dando? Você já observou qual é o fruto? Observe. Aí você vai saber se a pessoa é falsa ou se ela é verdadeira. Se ela está pregando heresia ou se ela está pregando a verdade. Se ela é de Deus ou se não é de Deus. Que acabou esse negócio agora de dizer mulher de Deus, homem de Deus. Veja os frutos da árvore. Quer conhecer a árvore se é boa? Veja os frutos se são bons. Se os frutos são maus, está estragado, cuidado. Cuidado. Meu Deus. Trabalhei arduamente, 27, por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu, semelhantemente, não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza que eu, de igual modo, de igual forma, não fique indignado?
Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Paulo está confessando aqui a sua fraqueza. Ele não era um homem forte o tempo todo. Ele tinha as suas falhas. Então ele estava dizendo em outras palavras, eu compreendo você. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sofrendo. Porque eu também sofro, eu também passo. Eu também tenho as minhas fraquezas. Então eu entendo você. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto. E assim fui livrado das mãos dele. Quanta perseguição aquele homem sofreu por amor do Evangelho. Não sei se você tem passado por algum tipo de perseguição, de humilhação, por conta do Evangelho. Muitas das vezes até no meio da nossa parentela as pessoas tiram onda com a nossa cara. Mas não importa. Se você estiver sendo perseguido por amor do Evangelho, você está no melhor caminho. Fique de pé. Se você estiver sendo perseguido, humilhado por amor de Cristo, continue, você está no caminho certo. Não importa a perseguição, não importa os apontamentos. Se você estiver na verdade, agora é preciso estar na verdade, como Paulo andava na verdade. Paulo dizia, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era o que importava para ele, ser imitador do Mestre. Seja imitador de Cristo, onde você andar, faça a diferença. Independente das perseguições. E outra coisa, Deus te libertou. Deus te alcançou para que você alcance outros, para que você liberte outros, para que você ore. Às vezes você pode não ter a oportunidade ainda de ter falado do Senhor para aquela pessoa, mas ore por ele. Porque eu sei que muitas das vezes nós não temos muito valor no meio daqueles que já nos conhecem. Muitas pessoas não nos dão credibilidade. É mais fácil um de fora nos dar credibilidade do que um da casa. Porque muitas das vezes conhece o seu passado, conhece por onde você andou, o que você fez. Ah, mas não fez isso, não foi assim, assado, cozido. Mas não importa. Ore por ele. Ore por ele, porque um dia o Senhor que lhe alcançou, que me alcançou, alcança eles também e tira daquela cegueira. Então que nós possamos nessa noite sair com essa palavra, com esse exemplo que Paulo deu, esse cuidado, esse zelo. Cuide da sua liderança. Tem pregado a palavra da verdade. Tem se preocupado com você. Com o seu caminhar, por onde você está andando, o que você está fazendo. Isso é cuidado, é zelo. Para que o inimigo, a serpente, não te enganem. Não se iluda com coisas lá fora. Não se iluda com muitas pregações nas redes sociais. Não se iluda com pessoas que vêm e que vão. Você tem pessoas genuínas do seu lado que estão orando por vocês. Que nós possamos zelar pela nossa liderança. Que nós possamos zelar as pessoas que estão nos visitando, pelos seus pastores, que pregam a palavra genuína, que se preocupam com vocês também. Porque hoje em dia está muito escasso, irmãos. Muito escasso. Mas ainda existe remanescente na terra. E esses remanescentes estão preocupados que o Evangelho seja pregado, que a noiva seja preparada para receber o noivo. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, a confiança da nossa bispa, a igreja que ficou até agora nos esperando. Também quero fazer um convite. Amanhã nós teremos uma reunião para as mulheres da nossa UNIF, a partir das 18h30. Só mulheres, nós estamos nos reunindo, as mulheres, uma vez no mês. Geralmente tem sido na última sexta-feira do mês. E amanhã nós estamos aqui. Tem sido bênção, né? Missionária Kézia, missionária Vanderlei, missionária Maria.
Tem sido bênção, porque tem sido um momento de aprendizado e depois um momento de comunhão. Nossa, o banquete aqui no final, né? É grande, né, minha bispa? Então eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, amém?